William, estás ouvindo? Sim, Tá, que estava travando o teu microfone ainda há pouco. Bem travando. Aí não deu quase para ouvir nada que você falou, tá? tá. Tá ouvindo bem agora, Roberta? Agora eu estou escutando direitinho. Tá, então só para reforçar para o que eu falei, é só para Ah, reforçar que todo mundo deixe seu microfone desligado, né? uhum. E só ligue quando for fazer uma pergunta, né? Porque isso vai ajudar a evitar interferência, ruído durante a aula, tá? O meu Isso, não, né, William? Não, não. o teu fica aberto, exatamente. É interessante irem se inscrevendo no chat também. Vai se inscrevendo que depois a gente dá um tempinho para conversar. Tá certo? Fazer pergunta. Quando for para começar, eu vou no apresentar agora, tela inteira e toco ficha, é Tá. isso? Isso, Isso mesmo. Como é pode, que eu pode, começo? pode começar, Adolfo. Se tu tiver alguma dúvida aí, tu pode perguntar Tá que a bom, gente vai vamos te ver se dá ajudando. certo. Vamos ver, vamos torcer. Todo mundo tem a imagem? Ainda não. Ué, vai ali embaixo, né? Isso. Apresentar agora. Apresentar agora. Tela inteira, né? Isso. Nada? Ainda não. Pois é, mas aqui comigo já está a tela inteira. Mas aparece. Tu clica e depois tem que. Aparece uma janela no meio e tem que selecionar e compartilhar. Tu fez isso não? Espera aí. Vamos lá. Cancelo, né? Isso. Apresento agora. Tela inteira. Isso. Aí abre uma janelinha na frente. Sei, Aí tu, pequenininho. vai, tu clica em cima da imagem e depois tu vai em compartilhar. Compartilhar. Ok. Isso. Agora boto agora. Ah, sim. Agora apareceu, Dom. Agora? Agora tá perfeito. Vamos começar então? Pode ser, Adolfo. Pode começar? Bem, boa tarde a todos. Nós vamos fazer uma, uma palestra, uma aula sobre o sistema Terra-Lua. A primeira coisa que chama a atenção é que eu estou chamando de sistema Terra-Lua. Eu não estou dizendo Lua satélite da Terra. Eu quero que isso fique bem claro, porque daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar. No nosso sistema solar, nós temos duas semelhantes situações: Terra-Lua, Plutão-Caronte. Nós já daqui a pouco vamos entender isso. É claro que nos livros didáticos e popularmente, e até nas escolas, vai se continuar falando que a Lua é o satélite natural da Terra. Mas se nós compreendermos desde a formação da Lua e algumas outras situações, vamos verificar que não é tão simples assim para chamar de satélite. Porque satélites normalmente são capturados pelos corpos maiores e são bem diferentes dos maiores. Nós já vamos ver isso. Então, com esse preâmbulo, nós começamos com o sistema Terra-Lua. Essa belíssima foto de satélite mostra a tênue camada de atmosfera da Terra e, ao fundo, a Lua, lá na distância. É claro, isso foi feito com um zoom. E o que vocês estão vendo aqui em primeiro plano são os Andes, portanto, América do Sul. Florianópolis deve estar por ali assim, acredito eu. Bom, depois de que o homem conseguiu ir à Lua, fez o seu projeto Apolo, pousou ali, é a Águia, vindo para acoplar na nave-mãe e voltar para a Terra, muita coisa se descobriu sobre a Lua até então, até a década de 70 ou até 69, quando finalmente o homem pousou na Lua. O que se sabia da Lua sabia bastante, mas não o que nós temos conhecimento hoje. O que nós vamos falar hoje sobre o sistema Terra-Lua é diretamente vindo das explorações em loco da Lua, das rochas trazidas de lá, dos passeios lá, do fato do homem ter pisado na Lua, e com isso pôde descobrir uma série de coisas sobre esse suposto satélite natural da Terra. A formação do sistema solar, que nós já nas primeiras aulas do curso da OBA
tínhamos comentado que as estrelas não são eternas, elas nascem, crescem e morrem, e isso vai acontecer com o Sol também. E o gás, hidrogênio e hélio, basicamente, que a compunha, e traços de outros materiais químicos, acabam se envolvendo com outros gases de outras estrelas da galáxia, de uma determinada galáxia, dentro dessa galáxia, e com isso, como a galáxia gira, há uma compressão dos braços nesses gases, os gases se acumulam, se condensam, se comprimem, e nasce uma nova estrela. Ou seja, as estrelas são eternas, porque elas vão apenas se transformando de uma em outra, de uma em outra, de uma em outra. E isso aconteceu há 4,5 bilhões de anos no passado, com uma estrela no braço de Órion, da nossa galáxia Via Láctea, e nasceu o nosso Sol, e juntamente com o Sol nasceram os nossos planetas, cometas, asteroides, etc., etc., o que compõe hoje o Sistema Solar. Mas houve um tempo que isso ainda estava bastante confuso, era uma balbúrdia. Havia muito choque. Os gases mais leves estavam sendo expulsos para fora e os mais pesados ficaram muito próximos do Sol. Por isso, aqui estão os planetas terrestres e cá fora estão os gasosos gigantes, porque o gás foi expulso. Há asteroides, há cometas, há planetas gelados, há pequenos planetas, hoje chamados anões. Existe uma infinidade de corpos, mais de 1 trilhão de corpos foram criados quando o Sistema Solar surgiu, assim como acontece com as outras estrelas e com os outros sistemas estelares, né? Nesse começo, nessa balbúrdia, ainda no primeiro bilhão de anos, na verdade, nos primeiros 500 milhões de anos, havia muito choque, muito material formando grumos, se complementando, e choques. A Terra era um caldeirão, era um vulcão único, era magma puro, né? Há 4,5 bilhões de anos forma-se, então, a estrela, nasce a estrela, o material é expulso, acontece essa época chamada bombardeamento pesado, e um corpo praticamente do tamanho de Marte, ou seja, quase a metade do volume da Terra, choca-se com o nosso planeta nessa ocasião e arranca um pedaço do nosso planeta, se mistura com esse pedaço e vai formar, isso há uns 4 bilhões de anos, vai formar o que nós chamamos a Lua. A Lua, então, ela se forma primeiro bem em volta da Terra, junto da Terra, e depois ela começa a se afastar. Hoje a taxa é em torno de 4 centímetros por ano que ela se afasta. Ela está sendo afastada constantemente da Terra. Estão compreendendo por que eu disse sistema Terra-Lua? Porque, na verdade, é um pedaço da Terra, da crosta da Terra, que foi expulso para fora, misturado com um pouco do material daquele corpo que se chocou com a Terra. Ao contrário, por exemplo, das luas de Júpiter ou de Saturno, ou mesmo as de Marte, que foram capturadas por ação gravitacional. Aqui houve um choque. A Lua é um resultado de um choque. Isso, depois que o homem teve a Lua, trouxe as pedras lá da Lua, e as pedras de lá são granito, simplesmente granito. O material, 90% do material da Terra é granito. E a Lua é feita de granito. Então, há uma prova inconteste de que saiu. E como ela se afasta, significa que ela já esteve muito próxima. Imaginem, no começo, a Lua estava assim a 10, 20, 100 mil quilômetros, muito próxima. Devia ser enorme no céu, devia ser fantástico, é claro. A vida ainda não tinha... a vida que tivesse olhos ainda não tinha acontecido no planeta Terra, de sorte que não há testemunhas disso, mas aconteceu. Alguns pontos onde foram as expedições americanas pousaram ali, vocês estão vendo aqui, ó, Apolo 11, Apolo 12, a 14 e a 13, tem um filme maravilhoso, eu recomendo que assistam, porque ela não conseguiu pousar, teve que voltar. A 14, a 15, a 16 e a 17. Aqui alguns nomes do relevo lunar, né? O Mar da Serenidade, o Mar da Tranquilidade, o Mar das Crises. Quem olhar para a Lua hoje à noite, ela está quase cheia, procure olhar esse Mare Crisium. E bem aqui, ó, Apolo 11, Mare Crisium, essa bolinha aqui fica no lado esquerdo da Lua, porque esse aqui é do hemisfério norte, nós vemos ao contrário. Então,
Isso aqui vai ficar no lado de cá. E dê uma olhadinha aqui, ó. Aqui onde Apolo 11 pousou. Vem do Mare Crisium, tem esse Sea of Tranquility, o Mar do Tranquilitatis, e nesse ponto aqui Apolo 11 pousou. Ali é 17 e assim por diante. Tá? E essa cratera extremamente brilhante aqui, raiada, ela é resultado do choque de meteoros, porque tem esses raios e material que foi jogado. A Lua é um escudo da Terra, né? Um meteorito que bateu na Lua, essa cratera enorme, chama Tycho, em homenagem a Tycho Brahe, o astrônomo real do Império Austro-Húngaro lá do século XV e XVI. Bom, vamos adiante. Outra razão do sistema Terra-Lua. O satélite capturado de Júpiter, o maior satélite do sistema solar, chama Ganymedes. Ele é 27 vezes menor do que o planeta. Por isso ele foi capturado. Ele é pequenininho. Segurou e não largou mais. Titã, o maior dos satélites, o segundo maior do sistema solar e o maior de Saturno, é 22 vezes menor que o planeta. Mas, o nosso satélite é apenas 3,6 vezes menor. Então, se você fizer essa comparação, os satélites de Marte, por exemplo, são ínfimas pedacinhos de rocha que circulam ao redor do planeta. Não dá nem para dizer quantos por cento, quantas vezes ele é menor. É mais de 1000 vezes menor do que o planeta. Os satélites costumam ser muito pequenos em relação ao corpo-mãe, ao corpo ordenador. Terra e Lua não são, Plutão e Caronte não são. Plutão e Caronte são quase do mesmo tamanho. Terra e Lua, se você comparar com os outros, também são de tamanho muito similar. Né? Aqui alguns dados. A Terra tem achatada nos polos, isso é função da força centrífuga ocasionada pela rotação da Terra, que achata os polos, e a rotação nossa é relativamente rápida, né? 12.756 é o diâmetro equatorial, 12.714 o diâmetro polar. A velocidade, a gente não sabe disso, não aprende isso, mas é interessante. No Equador, a velocidade de rotação em relação ao eixo de rotação é de 1.675 km por hora. A Lua tem um diâmetro de 3.476 nos dois, tanto o equatorial quanto o polar, porque a força centrífuga não atua na Lua por ela ser um corpo sólido, sem parte fluida no interior. O nosso tem a parte fluida, né, do magma, e por isso a força centrífuga faz com que ela se alongue na direção do Equador e se achate na direção polar. Mas a Lua não, a Lua é totalmente sólida, de sorte que ela não sofre essa... Sofre, mas é ínfimo a força centrífuga em diferenciar os dois diâmetros, de sorte que é um diâmetro único. E olha a velocidade de rotação da Lua, é 16 km por hora. Um dia na Terra tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Os 24 horas é uma convenção, porque imagina se os relógios fossem marcados em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Seria um absurdo, né? O dia na Lua tem 655 horas e 42 minutos. Gente, ia ser difícil chegar, é difícil chegar amanhã na Lua, né? Porque o dia de hoje é espetacular. Ali os dados... Ô, Adolfo, Oi? ali onde é que tu ias mostrar os dados embaixo, tu tá vendo que tem um link, uma mensagem em azul, aí tem ocultar no cantinho, mais no canto. Isso, obrigado. Aí, isso aí, valeu. Então, a gravidade na Terra é 1, na Lua é 10% da nossa gravidade, 0,165. Por isso foi possível mandar o homem à Lua, porque não precisaria de um foguete enorme para sair da Lua. Aqui na Terra foi obrigado a ser o Saturno V, um foguete, o maior foguete já construído até hoje. Mas para voltar da Lua, até com um extintor de incêndio poderoso, você voltava. Então, foi tranquilo. A velocidade de escape exigida, 2,38 km por segundo, nem se compara com a da velocidade de escape necessária na Terra. E a densidade da Terra é um pouco maior que a da Lua, porque a Lua, como ela foi feita de crosta, na nossa crosta, ela não tem ferro, não tem muito ferro, não tem níquel. O ferro e níquel da Terra está concentrado no núcleo da nossa Terra. Por isso, a densidade da Terra é muito maior que a da Lua. Vamos ver as questões das órbitas. As questões das órbitas são interessantes. Aqui eu estou olhando à direita o Sol, em azul a órbita da Terra, em cinzento a órbita da Lua ao redor da Terra. Toda órbita é caracterizada por dois raios
vetores. O raio A é a maior distância que o planeta se encontra daquele que ela orbita, e o raio B, que é a menor distância. A Lua também tem A e B. Uma coisa interessante, a Lua orbita o equador da Terra, não é bem assim. Ela orbita inclinada em 5,2 graus em relação à órbita da Terra. Por isso ela vai acima da Terra e abaixo da Terra. Por isso ela apresenta a Lua cheia. Porque se ela estivesse no mesmo plano do equador, ela seria sempre eclipsada pela Terra, estaria sempre eclipsando o Sol. Então, não é exatamente, é perto do equador, mas 5 graus inclinado. Alguns esclarecimentos sobre órbitas é o seguinte, por exemplo, as órbitas são elípticas e a fórmula da elipse é excentricidade igual a 1 menos B sobre A. B é a menor, A a maior distância do corpo ao corpo-mãe. Se eu tiver B igual a A, naquela equaçãozinha, nessa equaçãozinha aqui, se B for igual a A, eu vou ter 1 aqui. 1 menos 1, 0. Então, quando a excentricidade é 0, eu estou na presença de um círculo. Quando a excentricidade é infinita, eu estou na presença de uma linha reta. A excentricidade da Terra, vejam, é 0,0. A nossa órbita ao redor do Sol é quase um círculo. Mas a da Lua é 3 vezes mais excêntrica que a nossa. A da Lua é uma bela elipse. Ou seja, a Lua apresenta um ponto próximo e um ponto distante bem distintos. Nós apresentamos um ponto próximo e um ponto distante. Pasmem, em 150 milhões de quilômetros, a nossa diferença é 5 milhões. Então, praticamente inexistente. Tá? A nossa excentricidade é muito pequena. As velocidades de translação da Terra, a Terra gira ao redor do Sol a praticamente 30 km por segundo, e a Lua, mais ou menos, é variável. A Lua, quando ela está por fora da Terra, em relação ao Sol, ela está a 30 km por segundo. Quando ela está aqui, mais próxima do Sol, ela está a 28. Então, ela vai variando a velocidade em menor do que a nossa, maior do que a nossa, menor do que a nossa, maior do que a nossa. Os raios médios orbitais, conhecidos da Terra e o da Lua, é 384.392. Mas a Lua chega a 360 e vai a 404. Ou seja, B é 360, A é 404. No caso da Lua, esses dois aqui. Alguns dados interessantes sobre a Lua que já foram explorados na prova da obra várias vezes. Diâmetro equatorial da Terra, diâmetro equatorial da Lua, distância entre os dois. O diâmetro da Terra é 3,66 vezes maior que o da Lua, já tínhamos falado nisso. E entre a Terra e a Lua, dividindo essa distância pelo diâmetro da Terra, cabem 30 terras. Ressalto, 27 vezes maior Júpiter de Ganimedes, 22 vezes maior Saturno de Titã. 3,66 vezes maior Terra da Lua. William, será que alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão que não tenha entendido, que a gente precise voltar e reexplicar, por favor? Ô, Roberta, pode ficar à vontade aí, pode fazer uso da palavra. Alguém quiser fazer alguma pergunta? Sim. Estão me ouvindo? Tá, então assim, ó, dá para ouvir, né? Então, é aquela questão, Adolfo, que você colocou ali anteriormente, das 30 vezes maior que a Terra, não é isso? Menor que a Terra? É aquela última questão, eu não estou vendo aqui. Espera aí que eu vou olhar. Deixa eu ver. Queria fazer uma pergunta também para o professor Adolfo. Pois não? Professor Adolfo, por que a Lua não cai na Terra? Porque ela tem velocidade. Explica aí. Ela tem velocidade. Isso aqui faz com que ela não caia. Velocidade. Isaac Newton descobriu isso. Ele descobriu que a Lua não cai na Terra porque ela tem velocidade e que uma bala de canhão cai na Terra porque a velocidade não é suficiente. A velocidade de escape da Terra é essa aqui, ó. Eu preciso dar 11,18 km por segundo para escapar da Terra. Uma vez que eu atingir essa velocidade, eu escapo.
da gravidade da Terra. E, para me manter em órbita, eu preciso ter uma determinada velocidade. Vejam bem, sabe qual é a velocidade que a Estação Espacial orbita a Terra? A 26 mil quilômetros por hora. Ela está a 300 quilômetros de distância, 350 quilômetros de distância, e orbita a 26 mil quilômetros por hora. Por isso ela não cai na Terra. Se ele baixar de 26 para 24 mil, ele volta que nem uma pedra. Então, a órbita nada mais é do que velocidade. Um corpo que tem a velocidade, como a Lua tem a velocidade até maior do que a da Terra, jamais vai cair na Terra. Compreendeu? Então, a velocidade é como você pega um barbante, amarra uma pedrinha e gira em cima da cabeça. Você vai ter essa percepção de que a velocidade, se você quanto mais veloz, mais longe você consegue colocar a pedrinha. Certo? Eu, de novo. Não, eu só quero deixar para os alunos bem claro que aquela questão que o senhor colocou lá da divisão pelo diâmetro da Terra é uma das questões que já caiu 2 anos seguidos já caiu, na UBA, né? Então, é interessante até que vocês pesquisem um pouco sobre isso. E entre a Lua e a Terra cabem 30 terras. Isso. Do lado da outra, até chegar na Lua. É só fazendo a divisão de um diâmetro pelo espaço entre eles, né? O espaço entre a Lua e a Terra, 384 mil quilômetros. 4.000, diâmetro. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Não estou vendo porque desapareceu para mim. Não sei por quê. Desapareceu para todo mundo? Para mim, desapareceu. Não, tá aparecendo aqui. Talvez tenha explicado alguma coisa, Roberto. Provavelmente. Vou procurar aqui. Deixa eu procurar onde eu vejo isso. Tá, mas pode dar continuidade, professor, okay. que eu... A questão da órbita e das fases. Eu procuro. Essa flecha amarela significa de onde vem a luz do Sol, tá? Vejam bem. A Terra gira em torno de si mesma, mas também gira ao redor do Sol. Nós não podemos esquecer isso. Então, a Lua não fica fazendo assim em volta da Terra, ela fica fazendo assim, não. Em relação ao Sol. É claro que ela faz isso, obviamente. Esse lado aqui é esse aqui. Mas a Terra andou. Então, esse parte do percurso vai ocorrer aqui. Essa parte do percurso vai ocorrer aqui porque a Terra caminha. A Terra caminha de oeste para leste, assim como gira de oeste para leste. Então, o que acontece aqui? A luz do Sol está vindo aqui, a Terra está bem diferente do Sol, a Lua também, a parte iluminada é essa aqui, eu estou da Terra, eu não enxergo a Lua, porque o Sol não permite. Mas acontece que a força de atração da Terra faz com que a Lua venha para cá. Quando a Terra anda para lá, a Lua vai atrás da Terra, nessa órbita aqui. Quando está aqui, a parte iluminada da Lua é essa. Ó. É essa aqui. Ó. Eu daqui da parte escura, eu consigo enxergar a metade da Lua. Aqui eu enxergo um pedacinho de nada. Aqui eu não enxergo. E assim por diante. Até chegar cheia, lá em cima. Volta e assim por diante. Então, as fases da Lua são porque os dois corpos estão orbitando o Sol. Muito bem. Vejam só. O crescente chamado falcoado, a Lua está lá, ó. O crescente um pouquinho maior, a Lua já veio um pouquinho mais para cá. Quando chega no quarto crescente, a Lua está aqui em cima, tá? E aqui é a Terra. Ou seja, à medida que os dias vão passando, isso aqui vai sendo mais iluminado. Até chegar, quando ela chegar aqui, nesse ponto, eu estou com a Lua cheia. Que vai ser amanhã, à noite. A cada dia, a Lua se desloca de oeste para leste, é de onde o Sol se põe, que ela estava, até o leste, 13 graus. 13 graus é mais ou menos uma mão aberta. Assim. Dá uns 13 graus. Então, a cada dia, no mesmo horário, a Lua vai estar uma mão mais para leste. Uma mão mais para leste. Amanhã ela vai estar aqui, ó, nesse ponto. O ponto que nós chamamos plenilúnio, ou lua cheia. Em maio de 2020, ó, o crescente foi dia 30, às 00:30 horas, exatamente
Nesse momento, nesse dia, metade dela estava iluminada. A cheia amanhã, às 7h45 da manhã. É claro que a gente não vê esse momento, mas à noite ela ainda vai estar cheia, obviamente. Olha lá, ó, Mare Crisium, ó. Tranquilitatis, Serenitatis, está aqui, a Tranquilitatis, Serenitatis. Minguante no dia 14, às 11h03, e nova, quando a gente não enxerga, dia 22, às 14h39. Ela está na frente do Sol, é dia, nós não vamos enxergar só o Sol. Ah, mas como é que ocorre eclipse? Calma, nós já vamos ver como é que ocorre eclipse. A órbita da Lua é uma das coisas mais complicadas que só foi resolvida realmente com a lunizagem dos seres humanos aí, porque foram deixados lá equipamentos radares que puderam ser rastreados da Terra, de sorte que a gente teve um completo conhecimento dos movimentos absolutos da Lua, né? O plano da órbita lunar, esse plano cinzento, ele atravessa o plano da órbita da Terra, plano no qual a Terra está girando, com esses 5 graus e 9 minutos. Tudo no universo é de oeste para leste, gente. Não perguntem por quê, porque a ciência não trabalha com porquê, trabalha com como. Tudo gira de oeste para leste. Tudo, absolutamente tudo. Não há nada no universo que gire ao contrário. Quando gira ao contrário é porque está de cabeça para baixo. É o caso de Vênus. O resto, oeste para leste. Então, oeste para leste, a Terra ao redor do Sol, a Lua ao redor da Terra, a Terra ao redor de si mesma, a Lua ao redor de si mesma. Então, vai lá a Lua. Esse plano da órbita lunar, ele passa acima da Terra, por causa desse ângulo, ou abaixo. Por isso, nem sempre ocorrem eclipses. O ponto em que ela sobe da órbita da Terra para cima chama nodo ascendente. O plano em que ela desce da órbita da Terra para a parte inferior chama nodo descendente. Esses nodos, para complicação da órbita da Lua, eles giram no sentido contrário, eles vão contorcendo ao contrário. A cada 18,61 anos, eles trocam de lugar. Chama-se nutação. Ou seja, o plano da órbita lunar vai trocando de posição. Ele vai se encaminhando ao contrário, pelas forças gravitacionais, e por isso é muito variável a questão do eclipse ou não. Porque depende, a cada dia ele anda um pouquinho. Leva 18 anos, 18,6 anos, né? 18 anos e 7 meses e alguns dias, para que isso dê uma volta completa. Chama período de Saros. Saros foi um matemático que descobriu isso, né, antes da Idade Média. O apogeu e o perigeu, ou seja, aqueles pontos apogeu afastado, em que a Lua está mais afastada da Terra, o A, e o perigeu, que é o B, em que a Lua está mais próxima da Terra, unindo os dois, chama linha das áspides. Bonito nome, né? Também giram. E giram no sentido direto, e eles trocam de posição a cada 8,85 anos. Então, perceberam? O plano da órbita da Lua é perturbadíssimo pelo fato de ela ser o resultado de um choque astronômico entre um planetóide que recém tinha se formado e a Terra. E, com isso, as forças desse afastamento, desse sistema, elas estão ainda em ebulição. Por isso, o perigeu troca a cada 8,85 anos com o apogeu, vai girando. Por isso, os nodos vão girando e trocam a cada 18,61 anos. Então, a órbita da Lua, até ser perfeitamente compreendida, foi necessário o homem chegar na Lua para ter a posição de conseguir mapear cada centímetro que fazia diferença. Nesse mês de maio, o perigeu ocorreu hoje, às 02h da manhã, com 359.654 quilômetros de distância. E o apogeu vai ser no dia 18, com 405.583. Olha que interessante. Perigeu, hoje, lua cheia amanhã, chama maré de Sizígia. Vamos ver no final aqui.
E os que chamam lua grande, outros chamam lua não sei o que, isso tudo é bobagem. A lua não muda de tamanho, não acontece nada. Ela só está mais próxima, ok? E ela estando mais próxima, como? A força gravitacional, que é o que move as marés, depende da distância. Quanto menor a distância, maior a força. Não tem, mas ela não fica maior. A olho nu não se notará amanhã à noite, ou mesmo hoje à noite, que a lua tenha aumentado. Ninguém nota isso. Uma boa fotografia da lua cheia amanhã, comparada com a fotografia da lua cheia do mês que vem, que não seja próximo do perigeu, você vai notar uma diferença mínima. Mas precisa ter boa instrumentação para notar essa diferença. Então, Adolfo, Oi? só ia te pedir ver se tu pode baixar um pouquinho a tela do teu computador, que o teu rosto está aparecendo só pela metade aí. Melhor, eu sou muito feio, velho. Não, não, é pro outro lado. Aí, agora sim. Entendeu? Aí. É Melhor. porque porque às vezes tem alguns gestos que tu tá fazendo com a mão que às vezes não tá aparecendo. Mas ficou bom agora, ótimo. Se tu tá vendo que eu fiz gesto com a mão, é porque tá aparecendo. Aparecia só as pontas do dedo. Tá bom, tá bom. Bom, as condições propícias para que ocorram eclipses. Reparem ali o Sol, a órbita da Terra, a órbita da Lua, essa órbita inclinada que vai andando, né? Os eclipses acontecem aqui, ó, quando há o alinhamento dos nodos. Quando o nodo alinha com a Terra e com o Sol. Esse alinhamento não precisa ser exato, é um determinado ângulo. Aqui não acontece nada, ó. Aqui é lua nova, porque a sombra da lua não pega na Terra. Aqui é lua cheia, porque ela está acima da sombra da Terra. Aqui é a mesma coisa, mas aqui não. Ó. Quando os nodos estão alinhados com o Sol, eu tenho... Ou seja, os nodos estão alinhados com a eclíptica, que é o nome da órbita da Terra. Por isso chama eclipse, porque os nodos estão alinhados com a eclíptica. Isso é mais, não precisa ser bem alinhado. E vejam que interessante, por que ocorrem os eclipses? Por quê? A Lua está 400 vezes mais próxima da Terra do que o Sol. A Lua é 400 vezes menor do que o Sol. Ora, o que está 400 vezes mais perto e é 400 vezes menor, quando eu olhar no céu, eu vou achar que os dois têm o mesmo tamanho. Tanto a Lua cheia quanto o Sol parecem o mesmo círculo para nós. Por quê? Uma está 400 vezes mais próxima e é 400 vezes menor. Os ângulos dos nodos não precisa estar exatamente em cima do nodo. Se tiver até 18 graus e 31 minutos, ou 12 graus e 15 no caso do eclipse da Lua e no caso do eclipse do Sol. Dentro desse ângulo, a Lua consegue esconder o Sol. Dentro desse ângulo, a sombra da Terra esconde a Lua. Então, não é necessário que seja exatamente aqui, nos nodos que ficam aqui e ali. Ok? Um eclipse do Sol, por exemplo, ele varre a Terra numa determinada área e 100% dele ocorre só nesse ponto ali, eclipse total. Como a Terra está girando e a Lua está andando, ele forma esse caminho assim, ó, o eclipse. E essas partes aqui são em que só 70% são a penumbra. Ou seja, a eclipse não é total, ele fica só um pedacinho do Sol. Né? Quanto mais distante da faixa de totalidade, menor o pedaço do Sol que fica encoberto pela Lua. Ok? No caso do eclipse lunar, eu tenho vários tipos. Eu tenho o penumbral, o total, o parcial ou o não eclipsado, que é o normal. Né? E no eclipse da Lua acontece dela ficar com a cor avermelhada. Isso o Cristóvão Colombo utilizou para conseguir mantimentos numa das suas viagens ao Caribe, porque ele disse, eles tinham conhecimento que ia ter um eclipse, eles eram astrônomos, os pilotos na época, precisavam do céu para poder navegar. Hoje não existe mais esse backup, infelizmente. Então, o Cristóvão sabia que naquela noite iria ocorrer um eclipse, e ele disse, olha, eu vou cobrir a Lua de sangue, se vocês não me negociarem os mantimentos. Os
nativos não quiseram negociar, e à noite houve o eclipse da Lua, ela ficou vermelha. Ele disse: ó, eu volto à Lua ao normal se me trouxerem os mantimentos. Os caras trouxeram na hora. Então tem essa historinha. A Lua chama a Lua de sangue. Isso é uma bobagem, não tem nada de sangue. Por que vermelho? Porque o comprimento de onda da luz vermelha é o maior comprimento de onda possível. E ele consegue pegar o reflexo da luz do Sol na Terra e jogar na Lua, e a gente enxerga apenas os maiores comprimentos de onda disso, que é o comprimento de onda do vermelho, da luz que pega aqui na atmosfera da Terra e é jogada mesmo lá para, mesmo com eclipse total. Eu tenho também, no caso do eclipse solar, se ela estiver no perigeu ou no apogeu, se ela estiver muito afastada, se ela estiver no apogeu, o cone de sombra se forma antes de chegar na Terra. Então, um pedaço, chama eclipse anular, um pedaço do Sol fica de fora. Se não, se ela estiver no perigeu ou não estiver no apogeu, ela consegue tampar o Sol inteiro. Essa é uma foto do eclipse total de 1994, que nós do GEA tiramos na região da totalidade. É uma foto histórica para nós, porque nós conseguimos bater várias fotos do eclipse maravilhosas. O que é um mês sideral? O mês sideral ocorre a cada 27,32 dias. Por exemplo, a Lua está na frente do Leão. Hoje não, hoje a Lua está na frente da Virgem. Tá? Mas se ela estivesse na frente do Leão, daqui a 27,32 dias ela ia estar na frente do Leão de novo. Reparem, a Terra andou. O Leão fica para trás. Mês sideral, 2 passagens contra a mesma constelação. Mês sinódico, 29,53 dias. O mês sinódico é a recorrência de fase, ou seja, ela vai ser cheia de novo na Virgem. Mês passado ela foi cheia no Leão, esse mês ela vai ser cheia na Virgem, porque a Terra andou. Então há uma diferença entre o mês sinódico e o mês sideral muito importante. Mês sideral é 2 vezes que a Lua passa no mesmo lugar. Mês sinódico é a recorrência de fase. Por isso os calendários lunares são muito ruins de serem seguidos. Porque qual que você vai usar, o sinódico ou o sideral, para o calendário lunar? O sinódico é o mais próximo do que nós conhecemos do ano solar, que é 29,53 dias, 29 dias e meio. Mesmo assim, ele para 365 dias, que é o ano solar. Nós somos obrigados a usar o ano bissexto, ou seja, enfiar um dia a cada 4 anos, ainda assim, nem sempre, porque a natureza não se importa com as nossas matemáticas, a natureza tem a sua própria aritmética. A natureza comanda o espetáculo e não nós. Ou seja, não temos um mês de 31 dias, de 30, 28 e 29, não. Não existe isso. Isso é uma convenção nossa. A natureza opera assim. O mês sinódico tem 29 dias e meio. O mês sideral, 27 dias e alguma coisa. Usar a Lua como calendário, muitos povos usaram, é péssimo. Chega a atrasar as estações um mês até. Não, portanto, não funciona. Para os antigos, a estação era a coisa mais importante. Por que ela apresenta sempre a mesma face para nós? Lembram da velocidade que a gente falou, que era muito baixa, que o dia levava 650 e tantas horas? Sabe o que acontece com isso? Ela leva o mesmo tempo para dar uma volta em torno de si mesma do que dar uma volta ao redor da Terra. Ou seja, vamos acompanhar aqui. Ó. Esse pontinho está aqui apontado para a Terra. Tá? Essa velocidade de rotação é igual à velocidade de translação. Então, esse pontinho está para cá, ela andou mais um pouquinho, o pontinho veio só para cá, continua apontado para cá. Andou mais um pouco, o pontinho já teve lá e lá, está aqui e assim por diante. Ó. O pontinho vai estar sempre apontado para a Terra, porque ela gira na mesma velocidade que gira em torno de si mesma. Então, por isso a gente vê sempre a mesma face da Lua. Claro, devido àquelas variações dos ângulos dos planos, 6% de cada um dos lados da Lua são vistos de vez em quando. Mas podemos considerar que a parte de trás da Lua não é que existe uma face oculta, é uma face que, por essa característica da velocidade de translação ser igual à da rotação,
basicamente, nós não enxergamos. É isso que acontece. As marés. Esse é o Castelo de São Michel, na Normandia, e foi construído de propósito nesse promontório, porque as marés no Canal da Mancha são muito grandes. São muito... Aqui em Florianópolis, as marés chegam a 1,5 m, 2 metros no máximo de diferença. No Canal da Mancha chega a ser 12 metros a diferença, porque é um canal profundo e ali ela tem, e curto, né, estreito, tem essa característica. Então, a maré de São Michel, eles fizeram o castelo lá porque o que acontecia? Se os caras viessem invadir de navio, ia secar os navios e ficar encalhados. Se os caras viessem invadir a pé, a maré ia subir e matava eles afogados. Então, eles tinham um espaço muito curto para invadir o castelo de São Michel e isso era a grande característica de defesa dele. A maré defendia o castelo. Ele está lá até hoje. Quem for à França, vá à Costa da Normandia, é um lugar belíssimo. Eu já estive lá, é lindíssimo. Eu queria até dormir lá, mas não me deixaram. O que é a maré? A maré é o balde de Newton. Se você pegar um balde, faça isso em casa, não na sala, de preferência no quintal. Um balde com uma corda, amarre esse balde em uma travessa, em alguma coisa no alto, gire a corda, ele coloque metade do balde de água, gire o balde e solta. Quando ele voltar, no redemoinho que ele vai fazer, você vai olhar dentro do balde, você vê que a água ela tende a subir pelas paredes do balde e formar um buraco profundo. Quem faz isso com a água da Terra é a Lua. A gravidade da Lua puxa a água da Terra, como puxa a terra da Terra também, mas a terra da Terra não se mexe praticamente 1 ou 2 centímetros. Mas a água forma essa lâmina muito grande, como tentando fugir do balde. Como a Terra tem um arrasto com relação à água, a Terra gira e a água gira junto, as marés ocorrem um pouquinho antes da Lua chegar exatamente no ponto de baixo. Elas ocorrem um pouquinho antes da Lua chegar exatamente no ponto de baixo, porque há um arrasto da Terra em relação à água. Então, as marés são isso. Apenas isso, é o balde de Newton. Acontece 2 tipos de marés. A maré chamada de cisígia e a de quadratura. De cisígia, quando os 3 corpos estão alinhados, na lua nova, na lua cheia, os 3 estão alinhados, ela é muito maior, a maré. Na quadratura, a maré é menor. Então, a grande maré acontece quando a lua está no perigeu e é cheia ou nova. Então, amanhã nós teremos uma grande maré. Pode ser que lá na costeira, não, lá no... Como é que chama? É costeira lá, né? Que enche de água, né? E assim, fica ruim de passar no Rio Tavares ali, né? Entre Rio Tavares e a costeira. Acontece muito isso lá. É comum, é com a lua cheia. Maré de cisígia, lua muito no perigeu, dependendo da distância, a maré se torna enorme. Né? Isso é comum. Então, as marés são isso, ocorrem a cada 12 horas e 25 minutos. Quero chamar a atenção para vocês que têm tido noites belíssimas, né? Observem no poente, no horizonte, a constelação do Órion. Betelgeuse, que tem se falado muito, que está num processo de morte. É claro que não vai morrer amanhã, isso é processo de morte de uma estrela leva no mínimo 100 mil anos. Então, não se preocupe, não vai acontecer nada. Mesmo que acontecesse, ela está a 700 anos-luz, não iria atingir a Terra a catástrofe dela. Mas reparem aqui, ó, essas 3 estrelinhas chamadas 3 Marias, Mintaka, Alnilan e Alnitak. Aqui passa o Equador Celeste, a projeção. Se você quer saber onde é que está o Equador da Terra, é só olhar para essa estrelinha aqui, ó, a Alnitak. Aqui o objeto M42, quem tiver um binóculo, um telescópio, olhe nele, é um nascedouro de estrelas lindíssimo. E as outras estrelas, Saif, Rigel e Bellatrix. Reparem, todas as estrelas da constelação do Órion têm nome árabe, porque foram os árabes quem denominaram as estrelas e não os gregos. Depois, perto
do Grande Órion, mais embaixo à direita, estão Castor e Pollux, os gêmeos. A gente enxerga bem essas duas estrelas. E depois o Leão. A gente enxerga bem o Regulus. No hemisfério norte, isso aqui está de cabeça para cima. Então, aqui seria a cabeça do Leão. Aqui o Leão está deitado. Então, na verdade, é aquela esfinge que é representada aqui. Tá? Aquela esfinge egípcia. Para nós do hemisfério sul, se fôssemos denominar essa constelação, provavelmente íamos chamar de ou cabide, ou gancho, qualquer coisa assim. Né? Jamais seria um leão para nós. No lado sul, o Cruzeiro do Sul, aqui, maravilhosamente, a Eta Carinae, que é uma das estrelas mais poderosas do universo, fica bem aqui na nossa cara. É prolongar aqui essa aqui, a estrela de Magalhães, a Mimosa. Prolonga a Mimosa com a Intrometida, você vai bater aqui na Eta Carinae. Ok? Gente, estou apto a responder perguntas. Vai. Ninguém se manifestará? Espera aí, que eu já vou ver. Professor Adolfo, Oi. por que no verão o dia é mais comprido, anoitece mais tarde? Função da inclinação do eixo da Terra. O eixo da Terra é inclinado em 23 graus, 27 minutos em relação à sua órbita. Então, vai ter um momento do ano em que o hemisfério sul, a parte de baixo, está de cara para o Sol e o hemisfério norte está ao contrário do Sol. Depois, como esse eixo ele não muda a inclinação dele ao longo do ano, vai chegar o outro lado em que esse parte aqui vai estar de cara para o Sol e essa aqui está mais virada para o outro lado. Então, os dias são curtos aqui, os dias são longos aqui, e o contrário aqui. Os dias são longos aqui embaixo. Estou conseguindo botar as mãos aí na tela? Estou, né? Eu vejo ali em cima. Aqui embaixo os dias são longos, aqui são curtos. Tudo em função do eixo de inclinação da Terra. Marco Antônio. 90 graus em relação à órbita, não teríamos estações. Teríamos duas faixas polares enormes e uma faixa equatorial quentíssima. A vida seria encrenca. Agora é o Marco Antônio precisa fazer uma pergunta. Diga, Marco. Vai lá. Ele escreveu lá, mas é melhor ele explicar a pergunta dele. Pode abrir o microfone e falar, Marco. O lado da Lua pode mudar? Como? Ele pode mudar? O lado da Lua, Rodolfo. Como mudar, assim? Mudar Ele de quer canto. saber. Virar para nós o lado oculto? É. Não. Isso não. Isso nunca vai acontecer porque a velocidade chama síncrona. A velocidade de rotação dela é a mesma de translação. Então, não tem como mudar. Fica tranquilo, tu nunca vai ver o outro lado. Vamos lá. Mais alguém, pessoal? Vamos lá perguntar. Vamos aproveitar para perguntar aí hoje. Sabe aquele slide que você passou lá do eclipse da Lua, que tinha um mapa aonde ela passa? Tu pode voltar de novo e reexplicar para nós, porque essa é uma questão bem complexa para eles entenderem no mapa, né? E é uma questão que já caiu também, que foi bem tumultuada para eles fazerem, assim, eles não entendiam direito o que eles queriam dizer. Não sei se tu sabes qual é que eu estou falando. Sim, aquela... por onde passa quem vê a Lua, né? O eclipse total. Ué, agora como é que eu faço para voltar o... Isso é uma boa pergunta. Adolfo, eu acho que tu estás ainda apresentando, é só tu procurar o PowerPoint mesmo. Acho que não precisa apertar nada. Só abrir o PowerPoint de novo. Eu não tenho uma dúvida, mas eu tenho um pedido. Diga. O professor poderia indicar algum blog
alguma ferramenta, algum aplicativo que a gente possa ter um contato maior com a astronomia? Ó, eu costumo frequentar o da NASA, né? É claro, o da NASA é o mais completo que tem. No Brasil, tem, tem o nosso blog lá da UFS, que é o Grupo de Estudo de Astronomia, GEA, nosso site, né? Mas a gente só apresenta. Ele está parado agora, por causa da pandemia, porque nós apresentamos lá a nossa atividade, né? Nossa atividade está resumida a isso que estou fazendo hoje, né? A gente não tem nem se encontrado, obviamente, né? Astrônomo envelhece, e rápido, porque a Terra é muito rápida. Então, o nosso grupo de estudo de astronomia, nós estamos mudando para grupo de estudos de risco de astronomia. Né? Todo mundo já com uma certa idade. Então, é um grupo absolutamente dentro de casa. Então, eu sugiro você procurar o da NASA. Claro, teria que ter um tradutorzinho, né? Alguma coisa assim, porque as melhores notícias e tem também, por exemplo, Astronomy News, mas é tudo em inglês, viu, Tiago? Né? Isso. O Tiago é tudo em inglês, Tiago. Não tem nada em português, infelizmente. Adolfo? Oi? Só para dar uma... Eu não sei se eu acesso bastante um site brasileiro, o Apolo 11, não sei se tu recomendas ou não. Sim, não é um site ruim. Pode olhar, mas ele não tem a metade da informação que tem o da NASA, por exemplo. Mas ele traz bastante informações assim sobre os fenômenos astronômicos, né? Aquilo que está acontecendo no dia, a posição dos planetas. Ele tem algumas coisas. Bom, a pessoa ter, não sei se está enxergando bem, esse aqui, ó, Anuário Astronômico Catarinense, porque isso depende muito da latitude e longitude, compreende? Você vai ver isso aqui é um astrônomo catarinense que publica todo ano, chama Alexandre Amorim. Quem quiser entrar em contato com ele, costeira1@yahoo.com. costeira1@yahoo.com. Ele tem um website também, mas não sei se ele publica lá isso. É geosite ws/costeira1. Porque aqui é o catarinense, então é a nossa latitude e nossa longitude, compreende? Para o que você está olhando. Sim. As informações são as melhores possíveis. Sim. Nos meus tempos de ensino médio, sim. A gente acessava um programa de computador bem bacana chamado Stellarium. Existe ainda o Stellarium. Todos esses programas são ótimos. Hoje tem no celular, tem programinhas no celular que você coloca contra o céu, ele tem que ter GPS, é claro, e você vê a constelação, vê o que está acontecendo ali. Hoje, o recurso de informática hoje praticamente eliminou o astrônomo. Sim. O que é uma pena. Né? É verdade. Obrigado, professor. Nada. Ô, Roberta, eu não consigo. Eu acho que eu fechei eu vou minimizar aqui e vou abrir de novo, tá? Tá. Porque tinha fechado É porque eu só estou pedindo para refazer aquela explicação, porque eu sei que ela é bem complicada na cabeça do estudante para entender, porque foi bem polêmica numa das provas da UBA, acho que foi até do ano passado que teve exatamente aquela... Apareceu? Deixa eu ver. Peraí. Sim, Adolfo, isso está aparecendo. Está aparecendo, sim. Então vou lá naquele ponto que você pediu. Isso. Esse, né? Isso, essa aí mesmo. A Terra está girando, certo? Certo. Em torno do seu eixo. A Lua está girando em torno da Terra. Então, a composição desses dois fatos faz com que apenas esse ponto aqui, o eclipse é total, é chamada faixa da totalidade. Mas como a Terra gira,
pontinho vai girando, essa faixinha vai passando por diferentes pontos da Terra, porque a Terra está girando. Entendeu? A Terra está girando. A Lua gira ao redor da Terra e a Terra gira ao redor de si mesma, mas a Lua acaba vencendo essa corrida naquele local, no local onde ela está, e esse giro acontece de oeste para leste, como tudo na natureza, de oeste para leste. A exceção que vocês viram hoje, de leste para oeste, é a nutação, os nodos. Eles fazem o caminho contrário, mas é a única coisa. Então, essa é a faixa da totalidade que vai ocorrer nessas regiões da Terra que estão aqui embaixo desse mapa, né? Que é esse pontinho aqui, porque a Terra está girando, então esse pontinho vai mudar de lugar. Certo. E o que é o azul claro? A Lua também está girando. Só por e o isso. que é o azul claro? As linhas azul claras. São as escuras, essa aí. As linhas da penumbra, cada lugar da penumbra. A penumbra. Um pouquinho mais para cima, quer dizer, aqui eu vejo um pedaço do Sol encoberto, aqui um pedaço menor, aqui um pedaço menor. Ah, entendi. Aqui E o cor-de-rosa? Aqui eu não vejo nada. Quem está fora, quem tá fora dessa penumbra aqui, ó, não enxerga nada. Não vai ver nada. Não vai ver nada. Entendi. E a linha cor-de-rosa significa o quê? Quem? As linhas cor-de-rosas da tua figura. Isso é apenas um ângulo máximo. Aqui tem outro significado que é técnico. Certo. Não tem muita importância, é um significado técnico. Tá, entendi. Então, azul claro eu ver um pedaço só, e o que está em azul escuro vai ver a totalidade do eclipse. Essa faixinha aqui vê a totalidade. Daqui é aqui. Isso. Então, a pergunta do ano passado, ou retrasado, já não estou me lembrando qual é a prova. Era para pintar aqueles que não estavam vendo o eclipse. Então, eu pintava... Essa parte daqui e essa parte daqui, ó. Isso, entendi. Tudo que estiver fora desse azul, tudo que estiver fora dos dois azuis, certo, está fora, entendeu? Ok. Acho que agora ficou bem claro. Obrigada. Adolfo? Oi? Um slide antes ali, tu apresenta a velocidade de translação da Lua. Tu podes voltar ali, não? Acho que aí, né? Aí mesmo. Então, é igual a da Terra, é mesmo, adicionada ou subtraída de 1 km por segundo. Quando ela estiver na parte de dentro, entre a Terra e o Sol, ela é 1 km por segundo menor. A Terra puxa ela. Quando ela estiver fora, a Terra empurrou ela de uma forma tal que ela ganha uma velocidade maior, porque quanto mais afastado você fica do corpo, mais velocidade você tem. Ô, Adolfo, até pedi para tu voltar, só para mim entender bem, que tu falou que um foguete, né, a velocidade de escape da Terra é cerca de 11 km por segundo. Isso. Como a Lua tem uma velocidade em torno de 29 km por segundo, esse é o motivo da Lua não cair na Terra, né? Não, mas a velocidade de escape é função da gravidade. Sim. Não da velocidade de rotação ou de translação. Essa velocidade é função da gravidade, da massa. A massa da Terra exige que para eu sair da influência da massa da Terra, eu tenho que atingir 11,18 km por segundo. Como a massa da Lua é muito menor que a da Terra, não tem ferro, a densidade é bem menor, tá vendo? Basta uma velocidade de 2,38 km por segundo. Tanto é que eles conseguiram projetar aquele veículo que saísse da Lua, porque senão, se eles tivessem que levar um outro foguete para sair da Lua, não tinha como. Mas, Adolfo, ali, é que naquela hora tu falou do porquê que a Lua não caiu na Terra. Por causa da velocidade de translação. Que é maior que a velocidade de escape, é isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. A velocidade de escape é a relação dela com a massa do corpo, com a quantidade de matéria que o corpo contém. E a velocidade de translação é a velocidade com que ela gira ao redor do outro. Essa velocidade precisa ser alta para ela não ser atraída. Agora, para eu escapar do corpo, é outra velocidade. Eu ia diretamente à massa. Adolfo, só mais uma pergunta. Essas velocidades, tanto da Terra como da Lua, dos corpos celestes aí do Sistema Solar,
eles são constantes desde o período da sua formação ou eles vêm se alterando? Deixa eu te dizer uma coisa. Heráclito, um grego, já 300 antes da Era Comum, soltou a maior verdade do universo. A única constante do universo é a mudança. Tudo isso muda, o William, só que muda muito pouco, vagarosamente, porque os tempos astronômicos são enormes. Mas há algum estudo indicando que essa mudança desses corpos está diminuindo ou aumentando? Em termos de velocidade? Veja bem, o universo está se expandindo, ao que parece aumentando a velocidade de expansão. A Lua está se afastando da Terra, parece cada vez mais velozmente. Parece. Porque os nossos tempos de medição são coisas de... Desde que o homem pousou na Lua até agora, 30 anos, o que é isso? Comparado com os 4,5 bilhões de anos, ou 4 bilhões de anos, quando aconteceu o nascimento da Lua, o surgimento da Lua. Então, o nosso tempo de contagem é muito pequeno, é impossível eu, com responsabilidade, afirmar alguma coisa agora. Nós estamos começando a colher os dados, né? Talvez daqui a 100 mil anos, né, já se tenha alguma notícia bem mais exata sobre esse fato. Ok? Os estudantes estão com mais alguma pergunta? Vamos lá, orar um momento. Algum professor que esteja assistindo? Estamos aqui ainda. Estamos aqui. Eu estou com saudade de todos vocês, então era bom que vocês ficassem perguntando só para eu ver a carinha de vocês. Vamos. Ô, Adolfo. Oi. Posso te pedir para enviar por e-mail para mim esses slides para eu enviar para eles? Você tem o sistema Terra-Lua? Mas está lá na escola, não quero sair. Também sou grupo de risco. Tu não és ainda, não. Para com isso. Sou hipertensa. Hipertensa. Hipertensa, sou. Roberto, eu vou tentar enviar, mas é muito pesado, entendeu? Tem que... acho que... eu envio para ti lá no WhatsApp o meu e-mail. Tá. Mas eu acho que tu tem que fazer... Porque tem uma maneira... Eu sei, mas tem uma maneira de zipar ele. E daí depois eu abro ele, depois abro o zipado dele. Maneira de zipar, tá bom. Mas tu acha que eu tenho que zipar? Ô, Adolfo. Não, mas se tu tentar encaminhar... Eu aprendi informática no IBM em 1972. Sim. Era com cartãozinho furadinho. É verdade. Fortran, etc. Eu estou lidando aqui hoje com vocês porque me ajudaram, mas, na verdade, eu sei trabalhar no PowerPoint e no Word. O resto, eu não sei muito, não. Mas não é diferente de nós, não. A gente também teve que aprender tudo isso aí, agora em pouco tempo. Essa gente nova aí, eles mexem... estou falando nós, professores. Como se fosse água para beber. Assim. É verdade. Nós estamos aprendendo juntos, diz o Tiago aqui, é verdade. O Enzo, o aluno Enzo, está dizendo para enviar compactado. Tu aprende como é que faz isso. Vai? Vou Roberta, a gente te ajuda, Adolfo, mas assim, eu estou enviando pelo Gmail, se for muito grande, ele já vai oferecer para mandar pelo Google Drive. Então a gente pode te ajudar a qualquer coisa, tá? Melhor ainda. O próprio programa faz isso. A hora que tu mandar anexar o PowerPoint no Gmail, se for maior do que os 25 MB, ele já vai oferecer para tu mandar pelo Google Drive. E aí, aí eu digo sim e ele manda. Isso. Vai ter que escrever o meu... Roberto, me manda o teu e-mail, então. Tá certo, pode deixar. Se não der certo, a gente vai conversando pelo WhatsApp até dar certo. Isso aí. Certo. A Lívia está perguntando se eu vou corrigir as atividades hoje. Não, as atividades estão marcadas para ser corrigidas na sexta, às 9 horas. Eu vou fazer assim, vou trocar só o horário das 9 para as 10, tá, gente? Aí a gente manda
O William me ajuda lá para mandar o convite para todo mundo entrar para a gente corrigir junto. Tá certo? O William, Roberta, podemos fazer semana que vem mais uma aula, se vocês quiserem. Sim. Vamos marcar para a próxima quarta-feira. No mesmo horário. Mesmo horário. Fazer, por exemplo, os planetas telúricos. Ótimo. Excelente. Essa aula a gente não deu ainda. E assim na sequência. Estrelas. Tá ótimo. Fica bem bom. Tá. Enzo, as atividades podem ser feitas no caderno, devem você anotar no caderno, mas como é um formulário, você envia também a resposta. Vai fazendo junto. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, como vai funcionar a MoveFog. MoveFog é só quando nós voltarmos. O que eu posso fazer para vocês é disponibilizar os links de como se monta um foguete. Vocês ir em casa e tentando fazer diversos para ver qual que fica o melhor, né? É o que eu posso fazer, mas para fazer mesmo, só quando voltarmos, tá? Mais alguma pergunta, galerinha? Adolfo. Pessoal, Roberto, então vamos combinar então na quarta que vem, às 16 horas, o novo encontro, né? Certo. Eu tô gravando aqui o vídeo, primeira vez que eu também estou gravando. O Adolfo está ensinando astronomia e a gente está aprendendo um pouco de informática e o Adolfo também está aprendendo um pouquinho de informática, né? A gente está todo mundo aprendendo um pouco. Para mim é muito. E eu acho que eu vou conseguir depois disponibilizar esse vídeo lá no portal educacional, né? Nunca fiz. Ótimo. Já vi outras pessoas, já vi que outras pessoas fizeram. Vou me informar depois. Assim que possível, vou deixar salvo lá a aula de hoje e vamos gravando as outras também. Então acho que é isso, né? Vou tentar gravar. A gente avisa no grupo ali dos alunos quando o vídeo estiver disponível lá no portal. E vamos, acho que a gente pode ir encerrando, né? E deixar já avisados os alunos que estão aqui, os professores também. Né, depois nós encaminhamos o convite para a próxima aula de quarta-feira que vem. Será dia 13, eu acho, né? 13, deixa eu ver. 13 de maio, às 16 horas. E sexta-feira, gente, só um pouquinho. Sexta-feira, às 10 da manhã, eu faço a revisão dos exercícios. Tá certo? Adolfo, muito obrigado, querido. Saudade de ti. Prazer. Vamos, até quarta-feira que vem. Vamos nos comunicando por WhatsApp. Eu percebi que tu tirasse bigode e barba. Tirei. Eu tinha que fazer alguma coisa, né? Não estava mais aguentando. Tirei a barba. Mas ela cresce de novo. Sim, claro. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo, tá? Tchau para todos. Gente. Obrigado. Tá. Uma boa tarde para todos. Abraço, Adolfo. Obrigado a todos aí. Semana que vem. A gente se comunica pelo WhatsApp. Ok. Saio.